E pessoal do canal Nathan Game. Nesse vídeo eu quero falar sobre uma teoria que eu tenho sobre o porquê Deus ter me dado amnésia, cara. Eu tô tentando aqui ponderar, pensar, refletir sobre por que ele me deu amnésia, entendeu? Tipo, eu tava reparando aqui que todas as minhas amnésias tinham relação a minhas interações românticas, cara. Todas. Não interações românticas, mas melhor dizendo, corrigindo. Tinha relação com Jesus. Jesus me dá poderes, tipo. E isso tem relação, né, diretamente com relações românticas, porque Jesus, ele interrompia eu para tentar manipular as outras pessoas, né? Para eu conseguir ganhar interações românticas, entendeu? Então eu já contei aqui nesse canal da primeira vez que eu beijei, que, tipo, eu beijei uma lésbica porque Jesus me possuiu e falou pra eu mentir pra ela que eu era mulher, eu era lésbica e tava tudo bem ela me beijar e não tem nada demais. E ela me beijou, né? Não sei por quê, porque ela tava confusa e tal, porque ela é trouxa. Sei lá. Ela é trouxa total. E as outras interações também, tipo, o fato de eu ter namorado se deve ao fato de eu ter Jesus do meu lado e ele me ajudava a ter namoradas. Tipo, se não fosse ele, eu não ia conseguir ler mentes, eu não ia conseguir interagir, porque eu ficava na minha, cara. Meus amigos também, todos eles ficavam na deles, entendeu? Todos eles, é normal, tipo, você tem 10, 12, 14 anos, você fica na sua, entendeu? Eu só era o cara que ficava na minha, era inteligente, fazia as provas e ficava sozinho de boa, porque as meninas daquela época, acho que é normal isso aí. Tipo, geralmente as garotas do ensino fundamental e médio, elas namoram pessoas mais velhas, né? Não namoram pessoas da mesma idade. Mas beleza. Geralmente é pessoas mais velhas. Mas as minhas namoradas sempre foram. Elas sempre eram. Elas eram reprovadas, entendeu? E elas eram um ano mais velhas que eu, entendeu? Acho que as duas eram um ano mais velhas que eu. Sei lá, mano. Tava lembrando aqui, cara. Acabei de lembrar, cara, de uma memória, cara, que eu comecei a xingar. Eu comecei a xingar minha namorada de burra e tal. Você é anta, cara. Você é burra pra caralho. Você é burra. Você só escolhe ter relacionamentos abusivos com pessoas retardadas. E você é burra, tipo, você não sabe nem quantos que é um mais um, tipo, quantos que é um mais um. Aí, tipo, ela não sabia, tipo, o que isso tem a ver? Aí, viu, você é burra, cara. Sei lá, mano, eu não sei quando isso aconteceu. Eu acho que isso foi no ensino fundamental, cara. Que quando. Acho que foi quando ela me traiu que, tipo, eu comecei a testar ela. Tipo, você é totalmente retardada. Você não sabe o que faz. E eu comecei a testar ela e. Eu acho que foi isso. Mas voltando ao assunto. Então, todas. Então, em 2014, cara. 2014 que eu perdi todas as minhas memórias do passado. Mas, tipo, de certa maneira, foi em 2010 que a primeira pessoa que falou que eu tinha amnésia, eu lembro bem, que foi a Monique Oz, ela apontou pra mim, esse guri tem amnésia. Esse guri tem amnésia. E eu fiquei muito triste, eu pensei que ia ter Alzheimer, cara. E eu comecei a falar com Jesus, tipo, você tá me dando Alzheimer, Jesus? Não é possível, cara. Eu vou ser cadeirante e eu vou ter Alzheimer. Tipo, isso que eu pensei, eu ia virar um estado vegetativo, cara. E aí Jesus falou, não, você não vai ter Alzheimer, cara. E, sei lá, ele me assegurou, não, você não vai ter Alzheimer. Sei lá, mano, não lembro desse momento, tipo, muito dessa história. Só sei que a Monique falou, foi a primeira pessoa que falou que eu tenho amnésia.
em 2010, provavelmente. Foi em 2010. Foi lá no CQC. E... Então, e outra pessoa que falou que eu tenho amnésia também foi meu melhor amigo em 2014 ou 2015. Ele falou: Ah, tá, é porque você tem amnésia. Eu acho que ele tinha falado sobre as minhas namoradas e eu tinha esquecido delas. Ele mencionou uma delas, perguntou se eu ainda namorava com ela e aí eu falei assim: Como assim? Não tô entendendo o que você tá falando. Tipo, eu nunca tive namoradas. E eu buguei assim, tipo, eu não lembrava mesmo. Aí eu falei: Ah, tá, você tem amnésia, você não lembra. Aí, como assim amnésia? Amnésia sobre o quê? Aí ele fala: Deixa quieto. Aí, tipo, eu nunca consegui descobrir, né? É, quais eram as coisas que eu tinha amnésia então, naquela época. Agora eu sei, né? Agora eu sei. É. Mas de certa forma, tipo. Tipo, no segundo ano que foi o dia que. Foi o ano que eu perdi as minhas memórias, cara. Que eu sofri amnésia. Brutal. É. E eu julgo que Deus tenha removido, né? Removido, teve. Ele ocultou, né? Porque tá na minha memória, eu acho que tá na minha memória. E ele tem o poder de retornar minhas memórias, entendeu? Ele ocultou essas interações sociais que eu tive pra ele. Porque eu tive amnésia dos poderes, então. Talvez uma coisa ligasse a outra, então. Talvez eu descobrisse que, tipo, eu tive poderes e tal. Então, Jesus não queria saber que eu tive poderes, então ele ia lá e ocultava informações que relacionavam ele à existência dele, então eu não poderia saber que ele existe. Essa é muito convolúria, né? É muito confuso, mas, tipo, Jesus, tipo, queria se ocultar de mim e queria que eu não soubesse que ele existisse e que ele tinha. Que eu falava com ele, entendeu? Ele não queria que eu soubesse que eu tive poderes, entendeu? Então, acho que essa era a lógica do negócio. Então, essa é a única razão que eu acho porque que ele me deu amnésia, cara. Porque ele não queria que eu descobrisse que eu tivesse poderes, né? Mas. Aí depois ele ligou pra mim em 2017, né? Ele me deixou em 2014. Então eu fiquei em 2014, 2015, 2016. Em 2017, só em 2017, no meio do ano que ele me ligou e devolveu meus poderes e eu comecei a lembrar das coisas. Ah, eu tinha poderes, né? Desde os 8 anos. E Jesus falava comigo e tal. E era só ele que falava comigo. Aí depois ele conseguiu resgatar os discípulos. Não sei como, se eles estavam em um universo paralelo e tal. E Jesus tinha esquecido deles. Ou eles estavam no inferno. Eu não sei onde eles estavam. Mas por volta de 2010 eles foram pro céu. E eu comecei a falar com São Pedro e seus amigos. E era melhor falar com eles porque eles já eram mais inteligentes do que Jesus, tipo. Mas aí Jesus começou a ficar mais inteligente também e ele voltou a... Porque Jesus ele tava meio lerdo, era estranho falar com ele. Porque ele não era muito inteligente na época que eu conversava com ele. Parecia que ele tava doente. Tipo, ele não conseguia lembrar das coisas. Ele tava com amnésia, eu acho. Sei lá, mano. Ele tava doente. Por algum motivo, Deus consegue ficar doente. Anjos conseguem ficar doente. Mas ele tava doente. E ele tava mal. E aí, mas ele se recuperou e ele voltou a ser normal e tal. Voltou a ser inteligente e etc. E até a curiosidade que eu acho que ele me contou, que eu não sei se eu tô falando certo, mas tipo, ele me contou que, tipo, Tiago Maior viu ele ser crucificado e tal. E Tomé viu, mas ele fugiu na hora, depois ele viu um pouco, depois ele fugiu. Aí Jesus ficou muito bravo disso, porque ele viu que Tomé tava ali, depois ele fugiu porque ele era covarde, aí ele começou a zoar o Tomé, falou assim, esse Tomé é covardão, ele é medroso, ele viu lá, ele não quis ficar ele não quis ver a crucificação inteira, ele só ficou um tempo e depois ele vazou, cara. Ele ficou com medo, né? E sei lá, mano, aí eu ficava com o Major lá em 2017 tentando entender como que foi a classificação e tal, como que foi esse evento. E aí eu ficava tentando descobrir quantas chicotadas ele levou nas costas, se ele sentiu dor ou não. E eu ficava tentando descobrir e nem mesmo Jesus lembrava. Tipo, sei lá, mano, foi mais de 50, eu não contei, cara. Eu não contei.
Aí eu ficava tentando descobrir lá e a gente falou assim, o que isso tem a ver? Eu não quero saber. Eu não quero saber quantas chicotadas já levei. Pô, dane-se, deu esse número. É um número... é um número que eu não quero saber, cara. Aí, tipo, eu falei assim, não, porque Jesus tinha poderes e tal, e... Tipo, ele era uma pessoa forte. Ele conseguiu levantar a tora facilmente. A tora da crucificação foi fácil. Aí ele ligou pra mim e falou, que fácil nada, foi difícil pra cacete. Tava pesada pra porra aquela tora. Aí ele falou, ele ficou reclamando lá pra mim, aí todo mundo todo mundo que tava em volta de mim, lá no exército, eu tava na sala do major. Tava o major, eu, um tenente e um sargento. Eu tava contando, tava falando com Jesus, na presença deles, né? E aí eles começaram a rir, falaram assim, porra. tipo, tipo, o Natal tá pensando aqui que foi fácil, mas tipo, não foi fácil, foi horrível. E eu pensei que foi fácil porque eu pensei, tipo, porra, o cara é Deus, o cara consegue teleportar as coisas, sei lá, mano. Tipo, é fácil pra ele, tipo, não sentir dor e tal. Mas acho que não foi assim, eu acho que ele sentiu dor, né? Pelo que ele me falou, né? Eu vou confiar na palavra dele. Se ele falou que ele sentiu dor, então ele sentiu dor. Mas eu pensei que ele não tinha sentido dor, entendeu? E a dor dele foi diminuída por Deus, alguma coisa assim. Ele era tipo um super-herói e ele não sentia dor, entendeu? Mas, sei lá, ele falou que sentiu que foi pesado pra cacete. A tora que ele levantou foi pesada. E, sei lá, mano, eu acho que essa é a questão. Então, Deus me deu amnésia. Aí eu não descobri que ele existe. Tipo, é muito confuso isso, mas, tipo. Aí talvez a surpresa seja que eu vou ser torturado, que eu já fui torturado. E a outra que eu vou perder os poderes. Então, são duas surpresas, não? Então, eu vou perder os poderes. Mas a terceira é que, tipo, eu vou lembrar de ter perdido os poderes. Então, eu vou lembrar de coisas do passado. Tipo, Deus tinha ocultado de mim. Eu vou lembrar. Então, cada dia que passa, estou lembrando, né? E eu espero que eu lembre mais, entendeu? Eu lembre mais. Pra eu, sei lá, mano, descobrir o que aconteceu. O que eu fiz de errado, sei lá, mano. Mas não fiz nada de errado, eu sempre tentei fazer o correto. E eu tinha ajuda espiritual de Jesus, então era qualquer coisa que eu estivesse fazendo de errado, era só ele me ligar que eu corrigia isso, né? Eu corrigiria isso e mudaria meu comportamento. Mas é isso aí, cara. Eu tive amnésia de ter relacionamentos românticos. Porque esses relacionamentos românticos foram causados por Jesus. E Jesus não queria saber. Jesus não queria que eu descobrisse que ele existe. Que eu tinha poderes. Então ele deu amnésia dos poderes e amnésia das minhas interações com essas garotas. Porque uma coisa levava a outra. E se tipo, ele sendo com poderes, né? Ele conseguiria, tipo, fazer eu, né, lembrar das minhas namoradas, tipo, mas, tipo, excluir ele, né? Excluir as interações que eu tive com ele. Dá pra fazer isso, mas, tipo, ele não quis fazer isso. Ele quis excluir tudo de uma vez só. Tá tudo emendado, que uma coisa ligava a outra, né? Ele excluiu tudo isso, né? Mas ele não excluiu meus amigos, né? Meus amigos eu lembrava deles. Era estranho. Tipo, eu lembrava dos meus amigos, mas um amigo meu tinha os poderes, que ele falava com São Pedro. Ele conseguiu os poderes. Ele demorou um tempo pra receber os poderes, mas ele recebeu os poderes depois de um tempo. E ele falava com São Pedro, mas aí depois ele perdeu os poderes, eu perdi os poderes também. E Jesus nem ligava mais pra gente. Acho que isso foi no 9º ano e tal. O 9º ano que a gente perdeu os poderes. E ele nem conseguia. A gente não conseguia mais se comunicar com Jesus. Aí só no 1º ano que meus poderes voltaram. E aí no 2º ano eu perdi os poderes de novo. No 3º tava sem os poderes. Só em 2017 eu voltei os seus poderes. Aí em 2018 eu perdi. 2019 eu perdi. 2020 eu perdi também. Em 2021 Jesus ligou pra mim. E depois ele
Ele queria falar um negócio lá, que era pra eu mudar de cidade e tal, pra eu trabalhar. Aí depois ele falou essa informação, depois ele desligou, e nunca mais. E fez eu esquecer dele, né? Ele só queria que eu fizesse isso, né? Que eu mudasse de cidade. E aí eu fiz o que ele mandou. E. Foi até engraçado essa interação, que tipo. Ele falou assim. Tá. Aí eu falei assim, tá, mas como que eu vou mudar de cidade? Aí ele falou assim, sua tia que é sua tia vai ir aí. Ela vai aí, ela vai. Você pede pra ela te levar pra outra cidade. Aí ela falou, mas quando ela vai ir? Ela sempre vai aí, ela é biblioteira, sempre vai aí. Aí a próxima vez que ela ir aí, você pede pra ir lá. Pra ir lá na outra cidade. Aí você procura um emprego lá. Aí eu falei, beleza, aí se eu esquecer disso, você me avisa? Ele falou, tá, eu vou ligar pra você se eu esquecer. Aí, beleza, aí tava combinado, esse era o plano. E aí eu esqueci dele, né? Eu sempre esquecia dele. Eu esquecia dele porque ele sumia e eu tentava falar com ele, tipo, aí eu esquecia. Eu acabava esquecendo que eu conseguia falar com ele, tipo, era foda. E aí, em 2023, ele me deu os poderes de volta. Em 2024 também tive os poderes. Eu dei os poderes para as outras pessoas. As pessoas pensavam que eu era tipo um médium. Um médium, tipo, espírita. Nada a ver. Mas aí depois as pessoas conseguiram ter os poderes. As pessoas que trabalhavam comigo conseguiram ter os poderes do Espírito Santo. E aí depois eu perdi os poderes. Em 2024 eu tive que me despedir dos discípulos, perdi os poderes. Tive amnésia dos poderes, porque eu tava aqui na outra cidade, aqui esperando um concurso aí. E eu tive amnésia do passado, dos poderes. E aí eu ficava assim, sem fazer nada, tipo, eu não gravei nenhum vídeo falando sobre os poderes, porque eu tive amnésia dos poderes. Aí só depois que eu lembrei, eu tive poderes, cara. Eu lembrei agora. Eu tive namoradas. Cara, é impressionante, eu pensei que era bebê, cara. Infelizmente, eu tive amnésia. Eu lembrei de tudo, eu tive amnésia, né? Fui pra São Paulo, tive amnésia. E, sei lá, mano. Aí em 2025 fui pro purgatório e me ferrei. E Jesus criou vários deepfakes meus. Deepfakes. Criou vários vídeos de deepfakes bem realísticos. Eu pensei que tinha sido gravado por pessoas reais, mas percebendo assim, tipo, cada um dessas pessoas era um inimigo do outro, tipo apareceu Ilha dos Barbados com Cauê Moura, Rafinha e o PC, mas tipo, desde 2021, alguma coisa assim, desde 2020, eu acho. O PC e o Cauê, eles são inimigos, o Rafinha também é inimigo do PC. Então todos eles são inimigos um do outro, mas eu vi eles no Purgatório. Eu vi eles zoando e tal, falando sobre temas atuais. Eles estavam zoando e tal, Cauê sempre zoando, fazendo piadas pesadas, né? Parecia que era um vídeo no começo, aí eu pensei assim, tipo, tem um pouco de deepfake aqui, porque parece que tá sendo dublado e tal. E algumas vezes, tipo, não aparecia a imagem, só aparecia só a voz. Aí eu falei, talvez nessa parte da voz tenha sido dublado por uma outra pessoa e tal. Talvez esteja, tenha sido dublado pelos anjos ou por próprio Deus. Ele dublou essa parte e tal. Ele inseriu essa parte. Então eu tava pensando se tinha algumas falas ali que pareciam dubladas. Não parecia que foi as pessoas realmente que elas falaram isso. As frases. Parecia que tinha outras pessoas falando por trás delas. Porque as falas não, não cabia na personalidade delas. E eles tinha vezes que até, tipo, eles começavam a descrever o que eu tava fazendo naquele momento. Então, eu tava comendo uma maçã. Ele falava assim, olha lá, o Nathan vai comer uma maçã agora. Aí eles começavam a descrever, então, nessas partes eu pensava assim, não, essa parte aqui é Deus dublando eles. Deus criando uma voz ao vivo. Ele tá lá no céu, criando uma voz imitando eles pra me zoar, sei lá, mano. Porque Deus consegue fazer isso. Deus tem um poder de manipulação foda, que tipo, ele consegue criar
áudio imitando alguém em tempo real, cara. Ele consegue manipular a corda vocal dele, né? E, sei lá, mano, é um poder super foda. Mas eu acho que é isso que eu queria falar. Beijo, gente, notificação, até mais.